saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe essa segunda-feira, que Deus abençoe essa semana, que seja de colheitas, que seja de respostas, que seja de sinais, de prodígios, que seja de maravilhas para os que creem. É isso mesmo. O nosso Deus é infinitamente, poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos. Você crê nisso? Porque se você crê, preste atenção, vai acontecer nesse mês o que não aconteceu o ano inteiro. O que não aconteceu a vida inteira, creia nisso. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Deus não se limita a prazo, a dia, a época não. Ele está te chamando para uma colheita extraordinária. Para isso, eu não posso errar na semente. Eu não posso errar na hora de semear. Isaac semeou, e no mesmo ano ele recolheu 100 por 1. 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Veja que Deus não plantou para Isaac. Deus operou na colheita. Mas o semear, o plantar, foi com Isaac. Então, nesse propósito que nós estamos vivendo, se você acerta na plantação, na semente, você vai acertar na colheita. Nós vamos fazer uma oração, porque iniciamos o dia falando com Deus, apresentando a nossa vida a Deus. Prepara aí um copo com água, eu tenho aqui minha caneca com água, nós vamos consagrar a água, uma vez ela energizada, ela vai simbolizar o poder de Deus, a força de Deus. E aí, depois da oração, eu vou deixar uma mensagem aqui, para você que quer saber mais sobre esse voto da colheita, sobre esse propósito da colheita. Não é por acaso que você está aqui participando dessa oração, não. Deus está te buscando para mudar a sua sorte, a sua história, a sua condição. Para mudar a sua situação. Nosso Deus é muito maior que placa de igreja, muito maior que religião. Ele morreu por mim, por você, por pessoas, não foi por placa, não. Eu digo isso porque as pessoas ficam se apoiando em placa e elas não ouvem a voz de Deus, o que Deus tem para elas. Então ainda, nesse mês de dezembro, pode acontecer o que não aconteceu o ano inteiro. Creia. Você pode deixar o seu nome para oração, você pode nessa segunda-feira participar de um culto que nós temos aqui, na Igreja Hospital da Alma, que denominamos sabedoria financeira. Sabedoria para quem quer aprender e empreender, para quem quer crescer, multiplicar. Se geograficamente você mora longe, você vai participar virtualmente através do nosso canal no YouTube. Mas se você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, aí você vem presencialmente. Vindo e obedecendo, a tua vida vai mudar. Avenida Amazonas, 1744, esquina com Araguari, está aqui a Igreja Hospital da Alma. Hoje, às 7h30 da noite. Se deixar para segunda-feira que vem, pode ser tarde demais. Deus está te buscando. Vamos orar? Se possível, feche os olhos. Meu Pai, o Senhor continua vivo, a Tua palavra viva, eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes.
O Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos. Ó meu Senhor, ilumina essas pessoas que se encontram aflitas, desesperançadas, angustiadas. Nesse momento, meu Pai, liberta essa pessoa de todo o mal. Se tem alguém com dor, que a dor desapareça, que a dor vá embora, que a angústia seja eliminada. Eu determino que os céus abram e que as bênçãos sejam derramadas. Eu profetizo que esse mês de dezembro será o mês da colheita, será o mês da abundância, será o mês do inaudito, do sobrenatural na vida dessas pessoas. Abençoa, meu Pai, as famílias, os trabalhadores. Ó meu Pai, meu Senhor, todos que participam dessa oração, que sejam envolvidos pela Tua presença, envolvidos pelo Teu Santo Espírito, pela Tua luz, pelo Teu poder, meu Pai. Meu Senhor, nesse momento, agora, eu peço que essas pessoas que deixaram os nomes para a oração sejam tocadas por Ti, sejam visitadas pelo Senhor. Abençoa os inscritos no canal, consagra a água que ela preparou, porque ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual, meu Pai. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, meu Redentor, meu Senhor, sabendo que a Tua palavra vai se materializar. Proteja as crianças, abençoe esse país, no legislativo, no executivo, no judiciário, que venha predominar a Tua justiça, a Tua misericórdia. 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e não somos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. Pois entregamos tudo nas Tuas mãos, que esse dia seja de boas notícias, de colheita, de respostas, em nome de Jesus. E quem crê, diga assim seja. Amém. Amém? Então, beba da água crendo no poder divino. Amém. Eu vou deixar aqui uma sugestão então de palavra para quem quer colher. Você vai ouvir uma mensagem te ensinando a semear, a plantar. Se você acertar na semente, você acerta na colheita. Então, se você puder ficar um pouco mais, ouça e tome a sua decisão de obedecer. Tá bom? Deus abençoe. Bom dia. Aquilo que você tem hoje, aquilo que você tem na carteira, aquilo que você tem no banco, aquilo que você tem na bolsa, aquilo que você tem financeiramente falando, em dinheiro ou conquistas, já é a sua colheita ou ainda não? Aquilo que você tem hoje é aquilo que você vem lutando e buscando para colher ou ainda está longe? Ô bispo, graças a Deus, Deus mudou muita coisa. Graças a Deus, Deus já fez muita coisa. Graças a Deus, de onde eu estava, ou onde eu estava para o que eu estou hoje, já melhorou muito, já andei muito, já venci muito. Mas ainda não é a minha colheita. Ainda não cheguei no ponto, no nível que eu possa dizer, isso aqui é o que eu quero, era o que eu vinha lutando e orando para colher. Isso aqui, essa conquista, essa vida, essa renda, é o que eu lutei tanto para colher. Você que pode dizer assim, eu já até tenho resultados, até tenho testemunhos, mas ainda não é a minha colheita. Levanta a mão. Quem ainda não é a sua colheita? Seja honesto, levanta a mão. Ô bispo, ainda não é a minha colheita. Já melhorou bastante. Graças a Deus, já mudou muito. Mas ainda não é a minha colheita. Não sei se você está conseguindo compreender. Se não é ainda a sua colheita, pensa comigo e analisa. Porque o Deus que te chamou aqui hoje, o Deus do sobrenatural, o Deus que você cantou, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. O Deus que é especialista no sobrenatural, especialista no impossível, especialista em mudar aquilo que o braço, o diploma não pode mudar. Deus que é especialista em curar aquilo que a medicina disse que é incurável. O Deus que é especialista em transformar aquilo que, humanamente falando, não tem jeito. Esse é o Deus que quer fazer você colher as promessas, de maneira que você seja testemunho dele. Ele diz lá em Atos: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Quando Deus dá o Espírito dele, o poder dele, a presença dele, não é só para você sair falando em línguas, não é para você sair falando aleluia, glória a Deus, mas junto com o Espírito dele você recebe poder. Poder para você vencer toda e qualquer situação, poder para você dar a volta por cima, poder para você conquistar o que você nem imaginava que conquistaria, para que você testemunhe ele, para que você glorifique o nome dele. O Deus que está te escolhendo, te chamando, ele quer fazer você colher aquilo que você sonha, almeja, deseja, de forma abundante, de forma regalada. Deus não se limita a tempo, Deus não se limita a feriado, a época, Deus não se limita àquilo que as pessoas elas dão como prazo. Deus não precisa de prazo para operar maravilhas. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Será que você crê mesmo nisso? Porque às vezes, para certos milagres que você quer colher, você acha que tem que ter prazo. Você acha que Deus precisa de um pouquinho mais de tempo para fazer. E Ele não precisa. Ele só precisa de alguém que creia, que seja louco por Ele, apaixonado por Ele, que creia no sobrenatural, para que essa unção, quando vem, despedaça o jugo e mude a sua sorte. Uma porta que Deus abre muda tudo. Uma ideia que Deus dá muda tudo. Uma direção que Deus dá muda tudo. Tudo. Para o mundo, o ano já acabou. Para as grandes empresas, já acabou. Esse ano não dá para fazer mais nada. Para os da fé, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Para os da fé, Deus ainda pode fazer nesses 31 dias que faltam para acabar o ano, o que Ele não fez a sua vida inteira. Não foi só o ano todo, não. A sua vida inteira. Para isso, é necessário que você se autoavalie. Se o que eu tenho hoje não é ainda a minha colheita, então isso é a minha semente. Eu vou repetir. Se o que eu tenho hoje ainda não é o que eu quero colher, então é a minha semente, eu tenho que semear. Eu tenho que semear no espiritual para colher onde? No espiritual. Eu tenho que semear no espiritual, abandonando o pecado, abandonando os meus achismos, abandonando a vida ilícita, assumindo um pacto, uma aliança com Deus, para que eu possa colher no espiritual, novo nascimento, batismo com o Espírito Santo, para que eu seja renovado, fortalecido, avivado. Eu não preciso esperar a virada do ano para fazer promessa para o ano que vem, para que aconteça. Não, eu preciso hoje tomar uma decisão, eu preciso hoje me posicionar. Eu vou hoje abandonar o pecado, eu vou hoje tomar a decisão de fazer um voto, um pacto com Deus, uma aliança com Deus, de ser fiel a Ele, de crer como diz as Escrituras, e não crer como eu quero crer, não crer como eu acho que eu preciso crer. Não, eu preciso crer como diz as Escrituras.
Se eu quero colher em qualquer outra área, eu preciso ir lá na Bíblia e buscar como faz para colher no financeiro, por exemplo. Como que eu faço para colher no financeiro? O que a Bíblia ensina do financeiro? Você vai pedir para eu orar pela sua vida financeira, mas a oração para a vida financeira que a Bíblia ensina é sacrifício, é plantar para colher, é semear com lágrimas para colher com alegria. Se eu perguntar quem quer colher, todo mundo. Quem quer colher 3 vezes mais, 10 vezes mais, 1000 vezes mais? Todo mundo. Mas será que todo mundo está disposto a semear? E aí o Espírito Santo, ele tá esses dias me cobrando e me recobrando, fazendo lembrar da passagem de Isaac, na terra dos filisteus, Gênesis 26. O Isaac, na terra dos inimigos dos filisteus, de fome, terra de seca, terra de humilhação, terra que, humanamente falando, não tinha condições de prosperar, não tinha condições de vencer, não tinha condições. Isaac queria, como todos na época, ir para o Egito, porque o Egito, na época, era uma potência financeira. Então, na cabeça deles, o mais certo, o mais garantido, o que era mais correto, era ir para o Egito, porque no Egito tem mais oportunidade. No Egito tem mais condições de prosperar, no Egito tem mais portas abertas, no Egito tem mais maneiras de conquistar. E aí Deus vai chegar para Isaac e vai dizer assim: você não vai para o Egito, você vai ficar na terra que eu te disser, você vai habitar nela. Isaac, humanamente falando, podia dar conselho para Deus, porque tem horas que a gente não percebe, mas a gente quer dar conselhos para Deus, como se a gente soubesse mais do que ele, como se a gente entendesse mais do que ele. Deus chegou para Isaac e disse assim: aos seus olhos, essa terra aqui, ela é o último lugar no mundo que alguém possa prosperar, mas é nesse lugar que você vai prosperar, porque você só não prosperaria nesse lugar se você não tivesse a minha unção, se você não tivesse a minha presença. Mas eu vou mostrar para você, Isaac, que onde chega a minha presença, o lugar é transformado independente do cenário. Eu vou mostrar para você, Isaac, que quando eu estou na vida de uma pessoa, o sobrenatural acontece independente do cenário. Porque se você for para o Egito sem a minha aprovação, lá no Egito, que tem tudo para dar certo, vai dar errado, porque eu não estou lá com você. Se você for para um lugar, trabalhar com um produto, com um negócio, com coisas, com pessoas, sem a minha avaliação ou aprovação, por mais que aos seus olhos vai dar lucro, Deus está dizendo, vai dar errado, porque eu não estou aprovando isso. Agora, se você for para um lugar que aos olhos de todos é impossível prosperar, mas com a minha avaliação, com a minha aprovação, com a minha validação, você vai prosperar. Aí nós entendemos aquilo que está escrito lá em João. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele aprovando, por mais que aos nossos olhos vai dar certo, vai dar errado. Nós vamos afundar, nós vamos naufragar. Mas quando Ele está ali com você, o sobrenatural acontece. Aí a Bíblia vai falar em Gênesis 26 que Isaac fica na terra. Isaac simplesmente obedece. E aí você sempre me ouviu falar assim, ó, se você vir aqui e obedecer e sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. Porque é impossível uma pessoa obedecer a voz de Deus e não vencer. É impossível alguém obedecer a palavra e a palavra não frutificar. Isaac fica na terra e a Bíblia diz que Isaac semeia na terra. Isaac planta naquela terra. Dá a entender que Isaac pega todas as suas sementes, tudo o que ele tinha, tudo o que ele juntou
para recomeçar a vida no Egito, e ele planta tudo naquela terra que, humanamente falando, não tinha condições de prosperar. Uma pessoa que vai mudar de país, geralmente ela vende tudo que tem, junta tudo. Ela junta, vende, não deixa nada, porque ela vai começar uma nova vida naquele outro país. Então, o que ela puder levar de dinheiro, de condições, para que ela possa recomeçar, ela faz isso. Isaac juntou tudo porque ele ia para o Egito. E aí Deus manda ele ficar ali. Parece que ele então junta tudo que ele podia. E ele vai plantar naquela terra tudo o que ele tinha. Tudo. Parece que ele coloca todas as suas forças, todas as suas esperanças, toda a sua confiança na palavra de Deus de ficar naquela terra. A Bíblia vai dizer, versículo 12 de Gênesis 26, a Bíblia vai falar que ele semeou naquela terra, e no mesmo ano, quando? No mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Esse versículo eu queria que hoje, por mais que você já conhece, que ele saltasse um pouquinho os seus olhos, que ele ficasse martelando na sua cabeça esses dias. Ele só conseguiu colher 100 vezes mais no mesmo ano, não porque ele era bom, não porque ele era especialista em plantação. Deixa o versículo, por favor. Mas porque o Senhor o abençoava. Sabe o que eu entendo com isso? Que se o Senhor abençoar a sua vida, nesse mesmo ano, você vai colher ainda 100 vezes mais. Se o Senhor abençoar o seu trabalho, a sua profissão, a sua empresa, abençoar a sua vida, nesse mesmo ano ainda vai acontecer o inaudito para a glória dele, para que ele seja exaltado. Quando o meu interesse, o meu desejo de colher muito é para a glória de Deus, ele vai me dar tal colheita. Quando o meu desejo de colher muito é só para eu me vangloriar, para eu empinar o nariz, mostrar para os outros, Deus não vai dar, Deus não vai honrar. Mas quando o meu objetivo de colher muito, além de desfrutar com a minha família, é para a glória dele, é para ele ser glorificado, é para eu ser coluna na obra dele, é para ele ser exaltado, ele vai te dar, ele vai te honrar. Quantas pessoas que quando nós chamamos para um voto, para uma semeadura no altar, para um propósito no altar, para um sacrifício no altar, quantos que querem ir para o Egito? Quantos que querem semear, plantar em tudo menos no altar? Quando a gente chama alguém para fazer um voto, um sacrifício com Deus, quantas pessoas que ela prefere colocar o valor, o dinheiro dela naquilo que ela pensa que vai dar mais resultado num produto, em coisas ou em pessoas, e ela acaba dando as costas para o único lugar que produziria a bênção do Senhor. Eu não sei se você está conseguindo compreender, e cada um vai se autoavaliando, porque se eu entendo ou penso que eu posso comprar, vender, revender, recomprar, e isso é a lei da prosperidade, é comprar e vender, mas eu não tenho a bênção de Deus, eu não vou alcançar a colheita que eu quero. Mas se quando Deus me chama para o altar, eu vou e semeio, planto, não o que eu acho, não o que eu quero, mas o que Deus fala, o que Deus pede, o que Ele chama, cada um no particular, e eu coloco no altar aquilo que Ele pede, aquilo que Ele chama, a bênção dEle virá sobre a minha vida. Aí diz no versículo seguinte, no versículo 13,
Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. A Bíblia nem precisava falar isso, porque já está dizendo que ele enriqueceu. Mas a Bíblia faz questão de dizer, enriqueceu-se. Ele se enriqueceu porque ele decidiu obedecer. Prosperou, ficou riquíssimo. Mas isso aconteceu quando? No mesmo ano. Você acredita que ainda esse ano a sua história pode mudar? Possa mudar? Quem crê, honestamente? Você crê que esse Deus do impossível possa fazer isso? Ou você acha que ele precisa de mais tempo? Você acha que Deus precisa de prazo? Você acha que Deus está limitado? Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Aí o versículo seguinte diz: possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Os próprios donos da terra passaram a invejar Isaac, porque Isaac vai prosperar numa terra que não é nem dele. Não é nem dele. E ele prospera, enriquece, porque o Senhor o abençoou. Eu queria que a sua mente, a sua cabeça abrisse hoje com respeito àquilo que Deus promete para a colheita. O propósito e a vontade de Deus para cada um é que você tenha o melhor, desfrute do melhor, coma o melhor, tenha o melhor em todos os aspectos. Mas o caminho para que isso aconteça é sacrifício, é semear. E a semeadura depende da visão de cada um. A semeadura é como aquela passagem que os reis estavam indo para a guerra, 7 dias caminhando, acabou a água, e eles foram ao profeta Eliseu pedir ajuda, socorro, e Eliseu falou assim para eles que se eles quisessem água para o exército, para o gado, eles tinham que cavar no deserto, covas e mais covas, porque eles não iam sentir o vento, eles não iam ver a chuva, mas a água ia brotar, a água ia chegar. Eu imagino que pessoas, um ou outro fez uma cova, um buraco do tamanho dessa igreja. Outro pegou uma colher, duvidando que viria a água no deserto, pegou uma colher, fez um buraquinho de nada. E o outro nem fez. Mas a Bíblia diz que no dia seguinte, as águas vieram pelo caminho do deserto de Edom. O mesmo caminho que eles tinham passado e não tinha água. O mesmo caminho que eles tinham passado e não tinha fonte de água. A água brota e a água vai encher a cova de cada um. A medida exata que cada um colocou a sua força. Aquele que fez um buraco do tamanho dessa igreja está até nadando na água. O outro que nem abriu está com sede. Deus dá a cada um segundo a sua visão, segundo a sua disposição, segundo aquilo que você planta. Por isso a Bíblia diz que quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. A lei da semeadura. Por isso, nós precisamos nos autoavaliar. Porque se eu não estou gostando da colheita que está acontecendo no momento, eu tenho que revisar a minha plantação. Eu tenho que revisar o que eu estou plantando. Se eu não estou gostando do resultado que eu estou recebendo hoje, agora, eu tenho que ver o que eu mandei lá para o céu ontem. Eu tenho que ver o que eu fiz ontem para poder receber hoje. Porque à medida que eu meço, eu sou medido. Então Deus, quando entra na nossa vida, Ele não pede 10% da nossa vida. Ele pede tudo. Toda a nossa fé, toda a nossa disposição, o nosso ser. Deus não divide o nosso corpo com o diabo. Se você falar, Deus, eu vou te entregar 98% da minha vida, Deus não entra. Ele só entra se for tudo dele. Ele só habita se for tudo dele. Salmos 103, versículo 1. Salmo 103, versículo 1, diz aí, por favor, o que diz? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em mim vai bendizer o nome de Deus. Tudo
Tudo na minha vida, tudo tem que glorificar Ele. Tudo, o meu casamento, a minha saúde, o meu financeiro, o meu sentimental, o meu espiritual. Tudo tem que bendizer o nome dEle. Tudo. Não é só uma parte, não. Coloca aí os próximos versículos, até o versículo 6, por favor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Até aí. Se você se render a Ele, Ele vai fazer justiça na sua vida. Ele vai julgar a sua causa. Ele vai mudar a sua história. Eu profetizo e determino que ainda esse ano você venha colher 100 vezes mais. Eu determino e profetizo que ainda esse ano o Senhor que abençoou Isaac vai abençoar a sua vida, de maneira que você terá prosperidade, não só econômica, mas em todos os aspectos, em todos os sentidos, no espiritual, no familiar, no sentimental, no financeiro, em todos os âmbitos. Eu profetizo que aconteça uma revolução na sua vida, em todos os âmbitos. Que você que ainda não se converteu, se converta. Você que ainda não nasceu de novo, que você nasça. Que você que ainda não abandonou o mundo, que você abandone. Que você conheça de fato o Deus da Bíblia, o Deus vivo de Israel. Eu determino que você tenha esse Deus 100% em você. Eu repito, Deus não quer 10%. 10% da nossa vida. Nós somos dizimistas, priorizando, né? Deus, naquilo que chega nas nossas mãos, antes de comprar, pagar, nós devolvemos a 10ª parte, os primeiros 10% como consideração, priorizando Deus, mostrando que Ele é o número único na nossa vida. Na verdade, a gente deveria ser tudimista, não dizimista, porque tudo é dele, tudo é para Ele, tudo vem dele, sim ou não? Tudimista, deveria ser tudimista. Mas ele pede essa 10ª parte, os primeiros frutos, como consideração a Ele. Ele pede para a gente priorizar Ele no que diz respeito a ser dizimista, para que a gente, como a moedinha da família, toda vez que chega uma moedinha, a gente lembra de orar pela família. Assim também, toda vez que chega um dinheiro, chega um valor, recebeu, para que a gente devolva os primeiros frutos, os primeiros 10%, considerando Deus, lembrando a Deus. Muito obrigado, porque eu sei que isso veio do Senhor. É para a tua glória, é para o teu nome ser glorificado. É para o Senhor ser exaltado. E aí eu vou entrar de novo na questão que se ainda não é a minha colheita, então quem sabe o que eu tenho é a minha semente. E Deus está te chamando para uma semeadura. Por mais que você venha fazendo votos, por mais que você venha honrando a Deus, você nesse mês de dezembro, você vai fazer um voto de sacrifício. Você vai fazer uma semeadura, você vai plantar segundo o que Deus vai te pedir. Você vai fazer agora, nesse momento que eu estou pregando, você aí na sua mente, você vai fazer uma oração dizendo assim: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu semeie? O que o Senhor quer que eu plante? E para um, Deus vai falar um valor. Deus vai falar um valor. Para outro, Deus vai falar outro. Para alguém, Deus vai dizer assim: já que você está dizendo que não tem nem de onde tirar, então você vai gerar, vai vender, vai juntar, vai abrir mão de alguma coisa, e você vai pegar esse valor e vai colocar no altar. Para um é o salário, para outro é a renda, para outro é o 13º, para outro é o menor virá a ser 1.000, o mínimo uma nação forte, aquele voto de R$1.000 para cima. Para outro, Deus vai falar o que ele vai ter que abrir mão, o que ele vai abrir mão, que isso aí vai ser uma semente no altar.
Mas eu estava pensando que essa bicicleta aqui era a minha colheita, era a minha vitória. E Deus vai falar, pois é, isso aí ainda é a sua semente, porque eu tenho muito mais para fazer. Pega essa bicicleta e semeia. Pega isso aí, que ainda não é a sua colheita, e semeia. Porque a colheita vai chegar. A abundância vai chegar. Deus vai falar com cada um no particular. É no particular. Às vezes você vai, de repente agora não aconteceu nada, você está aí mentalizando, e o diabo, por outro lado, soprando um monte de dúvida, um monte de coisas para pagar, e o diabo tentando, de alguma maneira, te desviar do altar, tentando jogar você para o Egito. O diabo tentando falar, não sacrifica não, vai para o Egito. Não vai para o altar não. E Deus está dizendo, fica no altar, porque é nesse lugar que você vai fazer a diferença. É nesse lugar, é desse lugar que virá a sua colheita. E cada um vai precisar tomar uma decisão. Decisão que eu não posso tomar por você. Decisão que o marido não pode tomar pela esposa e vice-versa. Cada um precisa se autoavaliar. Aquilo que de repente Deus está dizendo que ainda é a minha semente, se eu tenho disposição e coragem para plantar, para confiar, você pode ter certeza que a colheita que você terá será gloriosa. Repito, Deus não se limita a tempo, a dia, a prazo. Ele mandou falar com você que esse ano você vai colher 100 vezes mais. 100 vezes mais. Então, cada um agora precisa se autoavaliar. Eu sempre, nesse propósito do menor virar a ser 1000, sempre digo, quem não tem nada vai lutar para fazer um voto de 1000 para cima. Porque muito em breve o menor salário valerá por 1000, a menor porta valerá por 1000, a menor venda valerá por 1000, a menor renda valerá por 1000. Mas cada um precisa se autoavaliar. Eu posso até fazer o voto do menor virar a ser 1000 e lutar. Até o dia, não, domingo que vem é dia 7, no outro domingo dia 14. Vamos falar, domingo dia 14, vamos fazer a campanha do sacrifício domingo dia 14. Você vai lutar até lá para sacrificar. E se eu chegar no dia 14, ô bispo, e eu lutei e não consegui o menor virar a ser 1000, aquilo que eu consegui, que é o meu sacrifício, é a minha semente, foi toda a minha força, toda a minha dedicação, eu vou colocar no altar e Deus vai honrar. E Deus vai abençoar. E se eu não conseguir colocar no dia 14, eu vou conseguir colocar no outro domingo. E se não for no outro domingo, nem que for no último domingo desse mês de dezembro, mas eu vou fazer. Eu vou semear. E se for no último dia, Deus ainda pode, num só dia, valer por 1000. Pode ou não pode? O Deus que fez Isaac colher 100 vezes mais e ficou riquíssimo, é o mesmo Deus que está falando contigo hoje. Quem crê nisso? Você crê nisso? Então, eu chamo você para vir nesse voto junto comigo. Alguém vai te chamar para ir para o Egito. Alguém vai soprar no seu ouvido e vai falar, não, o caminho melhor não é agora vir para o altar, não. Agora faz desse outro jeito. Só que é você que tem que escolher. Eu queria que você, como tarefa de casa, você lesse o capítulo 26 de Gênesis hoje. A história de Isaac. O Isaac que queria ir para o Egito, mas que ele decide ficar e obedecer. Ficar e plantar. E porque ele fica e planta, ele colhe 100 vezes mais. Então, sentado mesmo, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, do fundo da sua alma, pergunta para Deus, Deus, eu nem estava pensando em colher, mas o que o Senhor quer que eu plante? O que o Senhor quer que eu sacrifique? Qual é a semente que o Senhor quer que eu coloque no altar? Já que esse valor não resolve a minha vida, não muda, não paga as minhas dívidas, é isso que o Senhor quer que eu semeie? O que o Senhor quer que eu coloque no teu altar, meu Pai? Porque
Meu Deus, eu já entendi que para colher com abundância é necessário acertar na plantação. Eu já entendi que às vezes que o Senhor fez maravilhas na vida econômica, na tua palavra, todos eles passaram pelo altar do sacrifício. Então, meu Deus, não me deixa se desviar do altar. Não me deixa ir para o Egito, quando na verdade eu tinha que ir para o altar. Quando na verdade eu tinha que priorizar o altar. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada um aqui ouça a sua voz. Porque se o Senhor não falar, não se revelar, o que adianta? A gente pode pregar o dia inteiro, a noite inteira, mas se o Senhor não mostrar para essa pessoa que é a tua palavra, que é a tua voz, o que vai adiantar? Mas também, meu Deus, quando ela entende que é o Senhor quem está chamando, é o Senhor quem está falando para ela plantar, semear, ainda que todos digam para ela não fazer, ela vai fazer o que diz a tua palavra. Porque ela crê como diz a tua palavra, ela não crê como dizem as pessoas, ela crê como diz a tua palavra. Eu determino agora, meu Deus, eu profetizo agora, meu Pai, em nome de Jesus, que cada um aqui possa colher 100 vezes mais ainda esse ano. Que cada um aqui possa testemunhar o Senhor ainda esse ano. Eu profetizo que cada um aqui possa mudar de nível, de condição, de situação ainda esse ano, meu Pai. Para que seja visto que o Senhor é Deus, para que fique sabido que a tua palavra é a mesma, que a tua promessa é a mesma, que os modos operantes são os mesmos. Então, meu Deus, aviva a tua obra, aviva os teus filhos, renova os teus filhos, meu Pai. Aí no seu lugar, só você que crê que ainda esse ano você vai colher 100 vezes mais. Se você crê nisso, que você vai colher, que Deus te chamou para fazer com que você ainda esse ano colha, que ainda esse ano você alcance tal riqueza, tal colheita. Fique em pé no seu lugar, com as mãos no seu coração, porque em pé no seu lugar, você está dizendo para Deus: Deus, eu creio na tua palavra. Eu não vou fazer conforme eu penso, eu acho, mas eu vou fazer conforme diz a tua palavra. Meu Deus, eu creio que quando eu semeio, quando eu escolho obedecer a tua voz, o milagre acontece. Só de você ficar em pé nesse momento, se a colheita que você precisava era de uma cura, a cura chega agora. Só de você ficar em pé, você está dizendo assim: Deus, eu vou obedecer a tua voz, gostando a minha carne ou não, eu vou sacrificar, eu vou semear, porque eu sei que a tua palavra não falha, o Senhor não falha. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer ainda esse ano que eu colha 100 por 1. O Senhor é poderoso para que ainda este ano eu me torne riquíssimo para a tua glória. Ah, meu Deus, eu determino e profetizo que o Senhor levante aqui aqueles que vão ser coluna na tua obra, aqueles que vão colher 100 vezes mais. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu não aceito essa pessoa semear no teu altar e ficar sem resposta. Eu não aceito essa pessoa semear no teu altar e continuar humilhada, envergonhada. Eu não aceito, meu Deus. Então, meu Pai, em nome de Jesus, eu profetizo e determino agora que essas pessoas colham 100 vezes mais, que elas colham 100 vezes mais, que aconteça agora, meu Pai, o inaudito, o sobrenatural. Eu determino, meu Deus, que essa pessoa tenha disposição nesses 30 dias que faltam para terminar o ano, para que ela esteja aqui na tua casa. Ela vai lutar para estar aqui segunda, quarta, sexta e domingo, segunda, quarta, sexta e domingo. Ela não vai faltar nenhum culto, ela vai lutar
O dia que não der para vir presencialmente, ela vai estar virtualmente, mas ela vai participar, porque, meu Deus, haverá uma colheita maravilhosa, haverá um milagre extraordinário. Eu imagino essa pessoa dando testemunho, eu já imagino essa pessoa glorificando o teu nome, eu já imagino essa pessoa desfrutando do melhor, tendo o melhor. Oh, meu Deus, eu determino e profetizo que haja essa colheita extraordinária na vida dessas pessoas, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, levante as suas mãos, respire fundo e fala: Deus, eu vou testemunhar o Senhor, eu vou glorificar o teu nome. Nesse mês de dezembro vai acontecer na minha vida o extraordinário, vai acontecer o inaudito, vai acontecer o sobrenatural. O Senhor me trouxe aqui hoje para dizer que a minha semeadura vai produzir uma colheita magnífica, uma colheita extraordinária. Oh, meu Deus, eu abençoo essas pessoas, meu Pai. Eu abençoo essas pessoas, meu Deus, de forma gloriosa. Eu lembro que o Senhor tirou o espírito, uma porção do espírito de Moisés, e o Senhor passou para mais 70. O mesmo espírito que estava em Moisés, a mesma visão, o Senhor passou para mais 70. A mesma ideia, os mesmos pensamentos, o Senhor passou para mais 70. Meu Deus, em nome de Jesus, nesse propósito hoje, meu Pai, eu peço que o Senhor pegue do Espírito que está em mim, passa para cada uma dessas pessoas, a visão, a fé, a disposição, a confiança, para que essa pessoa veja a tua grandeza. Já imagina você dando testemunho, já imagina a sua vida transformada. No lugar da humilhação, Deus vai te dar dupla honra. No lugar da vergonha, Deus te dará dupla honra. Oh, meu Pai, que cada um aqui, meu Deus, possa, nesse mês de dezembro, fazer esse sacrifício de semear. Essa pessoa que nunca fez o voto do menor virá a ser 1000, ela vai lutar para fazer. Essa que já fez, ela vai lutar para colocar no teu altar aquilo que o Senhor está pedindo. Para um, Deus vai pedir a renda. Para outro, Deus vai pedir aquilo que você achava que era a colheita. Deus vai falar: isso aí ainda é a sua semente, pode dar, pode plantar. Para um é 10.000, 100.000, 1.000, mas Deus vai fazer, Deus vai te dar. O mesmo Deus que te chama para o altar, Ele vai te dar condições de construir o seu sacrifício. Ele vai dar condições de você preparar o seu sacrifício, sua semente. E você vai colher 100 vezes mais. Todos que creem que nesse mês de dezembro você vai colher o extraordinário, você vai fazer um voto. Você vai pegar um envelope aqui na minha mão e eu vou encostar a minha cabeça na tua cabeça. O Deus que fez com que o espírito que estava em Moisés passasse para mais 70, a unção de Deus, quando eu encostar minha cabeça na tua, ela vai entrar. Vai entrar. Em nome de Jesus. Não se espante se ainda hoje você já tiver milagres desse voto. Porque Deus vai fazer nesse mesmo ano você colher 100 vezes mais.
quando eu encostar minha cabeça na tua, a unção de Deus vai entrar de tal maneira que você será mudado num outro homem, numa outra mulher. Então não olhe para o sacrifício, para o que vai semear, mas olhe para o que Deus vai fazer, para o que Ele tem para te dar. Você que crê que é Deus te chamando para semear, sai do seu lugar, se aproxima aqui do altar, pega na minha mão o envelope, eu encosto a cabeça na tua, você volta para o seu lugar. Quem está virtualmente, em nome de Jesus, pela fé, você encosta a cabeça aí na tela, a unção de Deus entra em você, de maneira que ainda esse ano, você colha 100 vezes mais. Todos terão condições de sacrificar, todos. Porque você vai lutar para semear o que você nem podia. Você nem estava pensando. Alguém vai semear aquilo que, humanamente falando, está sendo toda a sua suposta colheita, mas que Deus hoje falou que ainda é a sua semente. E você que crê, está aí em pé, porque você crê, você vai vir aqui, vai pegar o envelope, e no domingo, dia 14, você vai trazer a sua semente. Seja R$1.000, seja mais, seja R$500, seja R$100, mas você vai semear. Você não vai ficar de fora. Porque Deus chamou todos para colher. Então ninguém ficará. Você crê? Venha. Os demais fechem os olhos. Fique em pé que nós vamos adorar a Deus. Todos que creem numa colheita extraordinária nesse mês de dezembro, faça o voto. Alguma coisa você vai ter para plantar. O Espírito Santo vai te conduzir. Alguma coisa você terá. A unção que despedaça o jugo entra em você. O Deus que tirou o espírito de Moisés e passou para mais 70. É o Deus que passa para você agora. Em nome de Jesus. Um espírito novo. Uma visão nova. Um entendimento novo. Deus vai te dar clareza. Deus vai te dar ideias. Para aprender, para empreender, negociar, renegociar. Ele vai te dar condições de você colher. Quem está virtualmente pela fé, encosta a cabeça na tela, em nome de Jesus, faz o seu voto.